Mais uma vez estamos começando aqui a nossa Escola Bíblica Dominical. É um prazer ter você junto conosco aqui, que Deus possa te abençoar mesmo, né? E para começar essa aula, sempre começamos com uma oração, pedindo a Deus que venha nos ajudar, que venha aqui usar a vida do nosso professor, para que nós venhamos crescer cada vez mais, irmãos, nos aproximarmos de Deus. Feche seus olhos onde você estiver, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graça. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui, Senhor. Que esse momento seja um momento de crescimento, seja um momento, Pai, de nos edificar em Ti, de aprender com a Sua palavra, Pai. Senhor, fique conosco, usa a vida do nosso professor, abençoa as nossas vidas, para que nós possamos entender a Sua palavra. Abre a nossa mente, os nossos olhos espirituais, para que através da Sua palavra, Senhor, possamos enxergar a Sua preciosa vontade. Pai, no nome de Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém. Meus irmãos, estamos estudando hoje, essa última lição desse terceiro trimestre de 2022. O tema dessa lição é os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje é a última lição desse trimestre. Vale reforçar, essa foi uma lição de exortação para nós, para tomarmos cuidado contra todos esses ataques que têm se levantado contra a igreja, contra a nossa fé, contra o nosso conhecimento até em relação a Deus. E essa lição veio para nos preparar para esses ataques, veio reforçar as nossas vidas, o nosso entendimento. O tema da lição de hoje, a última lição, a lição de número 13, é Resistindo à Sutileza de Satanás. É um resumo de tudo aquilo que nós aprendemos. O nosso textuário está em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A verdade prática, a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. E como é que a gente pode se submeter a Deus? Através da sua palavra, através do ensinamento da palavra. Leitura bíblica em classe está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4 ao 10, que diz assim: acompanhe comigo na sua Bíblia, na sua revista. Vamos ler. Versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós em que vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de ânimo duplo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, essa é a lição de número hoje, essa é a lição número 13. Essa lição tão maravilhosa para nós, mas é um resumo de tudo aquilo que nós aprendemos durante todo esse trimestre. Eu quero desejar a você que Deus te abençoe, fique conosco até o final, encerre a lição junto conosco, participe com o nosso professor. Hoje o nosso professor é o diácono Paulo Kitt. Esteja conosco, acompanhe aí o nosso professor. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus vai abençoar a sua vida e vai nos fazer crescer ainda mais no encerramento dessa lição. Amém? Fique conosco até o final. Meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos vocês. É muito bom nós estarmos em mais um estudo da Escola Bíblica Dominical e nessa lição estamos finalizando, mais um aprendizado, mais uma matéria. Nessa lição de número 13, Resistindo às Sutilezas de Satanás, nós vamos concluir entendendo que sem Cristo, sem a presença do Espírito Santo, sem termos Cristo e a sua palavra centralizado nas nossas vidas, não teremos como ser fiéis até o fim. Amém? Vamos iniciar então no nosso primeiro tópico, comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Subtópico de número 1, Cristo o Salvador. Eu quero já de início pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 2, que diz assim: Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este
crucificado. Então Cristo, ele era o centro da mensagem dos apóstolos, e nós já começamos a pegar aqui como exemplo o próprio apóstolo Paulo, né, que podemos dizer que foi um dos únicos apóstolos que não andou com Jesus enquanto Jesus estava fisicamente aqui na terra. Mas olha só, irmãos, dentre todos os discípulos, né, e apóstolos, Paulo foi o último chamado diretamente por Jesus Cristo. E mesmo Paulo não tendo visto a Jesus Cristo, não tendo andado fisicamente nessa terra com Jesus Cristo, ele foi fiel a Cristo em toda a sua carreira. Nós vemos quanto que Paulo ele sofreu perseguições, sofreu açoitamento, sofreu prisões, sofreu contradições dentro da própria igreja, mas ele permaneceu fiel. E ele diz, no versículo de número 2 que nós acabamos de ler, que nada ele propôs para que os irmãos pudessem ter o conhecimento senão a Cristo. Então tudo que ele pregava, tudo que ele ensinava era centralizado em Jesus Cristo. Outro exemplo que nós podemos ter é também lá em Atos, capítulo de número 4 e o versículo de número 12, que diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então aqui o apóstolo Pedro está dando mais uma vez o exemplo de que não há salvação em nenhum outro nome além de Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Pedro, nós sabemos, que ele passou por um processo com Jesus Cristo aqui na terra. Pedro teve seu momento de errar, de cometer erros, de cometer falhas e até negar Jesus. Mas Jesus, conhecendo o coração de Pedro, sabia que na hora que chegasse o momento do seu chamado, ele estaria de corações abertos. Então, Jesus tendo um encontro com Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas, Por 3 vezes Jesus insistiu. Então ali Pedro caiu em si e ele pôde ver, e entender a seriedade, do chamado, quanto Jesus amava ele por tantas falhas que ele cometeu, e mesmo assim Jesus não desistiu dele. E nós também, irmãos, nós devemos nos lembrar, nós somos salvos mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mediante ao Filho de Deus, enviado pelo próprio Deus por nós. Então, irmãos, este sacrifício ele é perpétuo, e a nossa fé perante o Senhor também deve ser perpétua. Então nós não devemos iniciar a nossa carreira na fé de uma forma, e chegar ao fim mudando o caminho, mudando a forma de acreditar, mudando a forma de servir e de seguir a Cristo. Então Pedro também foi um dos apóstolos, foi um dos exemplos, entre os apóstolos, que pôde provar que sem Jesus Cristo estar no centro não há como haver salvação, não há como haver vitória. E o terceiro exemplo nós também temos em Atos capítulo 8 e o versículo de número 5, que diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Filipe dando outro exemplo de que o centro da pregação era Cristo. Então Cristo, irmãos, deve ser o centro da nossa pregação, deve ser o centro da nossa vida. Ele é o único Salvador. No nosso texto aqui da lição, diz assim: quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Outras formas de culto, filosofias e ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. E nos dias de hoje, irmãos, nós estamos vivendo muito essa hipocrisia dentro da igreja. Muitas pessoas se apostatando da fé. Por quê? Colocando outras ideologias dentro da igreja, em cima do altar, ensinando heresias, falsos ensinamentos. Estamos tendo muito falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres. Jesus Cristo já antecedeu isso. Então nós devemos ficar atentos, porque nós não podemos querer mudar a palavra. Se ela é poderosa, se
todos os dias ela tem poder para transformar, então não há necessidade de nós queremos mudar, mas basta sermos fiéis, obedientes e crer. Subtópico de número 2, Cristo o Senhor. Então Cristo para nós tem que ser o único Senhor da nossa vida. Abra a tua Bíblia lá em Colossenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 6, que diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo orientando nessa carta aos Colossenses, da mesma forma que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Para um servo, o seu Senhor, ele é prioridade. Então, se Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, irmãos, há extrema necessidade de Ele ser a prioridade em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, para que, consequentemente, as nossas decisões, as nossas atitudes sejam pautadas na vontade do Senhor. Então, andar no Senhor é viver por Ele, é a gente dar cada passo na nossa vida com o consentimento dEle. Amém? Se Cristo é o nosso único Senhor, então sempre a vontade dEle deve ser a nossa prioridade. Imagina tudo o que nós vamos fazer. Se eu vou decidir comprar uma casa, por exemplo, se eu vou decidir comprar algum bem para mim, eu tenho que consultar o meu Senhor, porque Ele está no controle da minha vida. Ele sabe de que forma aquilo vai interferir ou influenciar no meu caminhar com Ele. Se eu vou decidir mudar de emprego, se eu vou decidir entrar num relacionamento, se eu vou decidir fazer uma viagem, seja lá o que for, se eu vou decidir ajudar alguém, Deus tem que estar no centro da nossa vida, através de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo tem que guiar, irmãos, porque nós podemos cometer sérios erros, tomar decisões erradas sem a direção. E do que adianta nós dizermos que somos cristãos, se quando vamos tomar uma decisão nas nossas vidas, nós não consultarmos o Senhor da nossa vida? Não faz sentido nenhum. Então, que a nossa vida, a cada dia, possa fazer sentido com Cristo, em tudo que nós vamos fazer, consultando a Ele, que é o Senhor das nossas vidas. Vamos ler agora, meus irmãos, em Mateus, capítulo de número 6 e o versículo 24. Mateus, capítulo de número 6 e o versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará um e desprezará o outro. Grande exemplo de Jesus Cristo para nós. Não tem como servir a dois senhores. Você vai dedicar o seu vigor, a sua vida, a sua atenção, o seu amor somente a um. Não tem como nós temos as condições de agradar a dois ao mesmo tempo. Então, irmãos, acontece isso na vida das pessoas que ainda não se decidiram ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Eles reconhecem que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o abençoador, mas ainda os seus corações estão ligados a outros senhores. No versículo de número 24 que nós lemos, Jesus diz no final: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Então Jesus estava dando exemplo ali. Não tem como ao mesmo tempo eu querer agradar a Deus e agradar ao Deus do dinheiro. Ou seja, ou o meu coração está no dinheiro, nos bens, ou o meu coração está em Deus. E o exemplo prático disto é quando o jovem rico se achega até Jesus Cristo, dizendo que ele vivia a palavra, que ele lia a palavra, que ele cumpria. E Jesus disse para ele: então, você está pronto. A única coisa que falta você fazer é pegar tudo que você tem e dar aos pobres. Naquele momento, a real intenção do coração daquele jovem rico
foi tocada, porque Jesus Cristo é aquele que conhece os corações. Jesus Cristo não vê só o que está por fora, mas Jesus, olhando o que ele estava falando, não estava de acordo com o que o seu coração, as suas intenções eram vividas por ele nessa terra. Então aquele jovem logo se entristeceu, porque quando Jesus disse que ele tinha que pegar dos seus bens para dar aos pobres, era ali que estava o coração dele, ou seja, o coração dele estava no Deus Mamon, estava no dinheiro, estava nos bens somente. Paulinho, irmão, está querendo dizer então que eu não devo me esforçar para estar bem financeiramente? Não, irmãos, uma coisa é diferente da outra. A questão está nas prioridades. Trabalhe, se esforce, corra atrás dos seus sonhos, das suas realizações. Mas é importante que tudo isso seja pautado e direcionado por Deus, para que isso não venha trazer prejuízos para a nossa vida espiritual aqui na terra. Nós não podemos nos esquecer que Jesus Cristo pode vir a qualquer momento, que o Senhor das nossas vidas pode vir a qualquer momento. E se nós não estivermos preparados, não poderemos estar eternamente com Ele. Então, do que valeu tanto esforço para as coisas materiais ou para as coisas e os desejos do meu coração? Amém? Há também um comentário, que é muito citado, de que Deus ele quer somente o nosso coração. Será que é verdade isso? Vamos ler em 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo de número 7. 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo de número 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nós vemos aqui então Deus conversando com Samuel. Samuel viu um dos irmãos de Davi, aparentemente bonito, alto, forte, aparentemente preparado para o cargo de ser o rei de Israel. Mas Deus o rejeitou porque conhecia o seu coração e disse para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu não vejo somente o exterior, eu conheço o coração. Então Jesus Cristo, irmãos, conhece o nosso coração. Para Ele ser verdadeiramente o Senhor das nossas vidas, isso tem que estar dentro do nosso coração. As intenções do nosso coração tem que falar mais alto do que o que é exposto por fora nas nossas vidas. Então que possamos olhar para dentro de nós e com o nosso coração humilde possamos nos prostrar aos pés do Senhor Jesus e dizer: Senhor, vê se há algo mal em mim, tira de mim, vê se há algo que está querendo tomar o teu lugar no meu coração e afasta para longe de mim. Confesse com a sua boca ao Senhor: Senhor, eu quero que somente o Senhor seja o Senhor da minha vida, o Deus da minha vida. Não é somente, irmãos, com conhecimento, mas principalmente com prática que nós podemos alcançar uma vida de servidão sincera, a Cristo. Então Deus ele quer somente o nosso coração? Depende do ponto de vista. Muitas pessoas separam o coração dos demais sentidos da nossa vida, dos demais fatores da nossa vida. Então há uma interpretação errada. Por quê? O coração na Bíblia ele tem vários sentidos, e um dos sentidos importantes do coração na vida é o que? É a nossa alma, é o nosso eu, o nosso sentimento. Então, se no meu sincero sentimento Jesus, Ele é o Senhor da minha vida, então o meu coração está em Jesus. A Bíblia também fala que tudo que nós devemos cuidar, sobre todas as coisas que devemos ter cuidado na nossa vida, nós devemos cuidar do nosso coração, porque dele procede todas as saídas da nossa vida. Ou seja, tudo que eu vou decidir, tudo que eu vou fazer, eu sinto no meu coração primeiro. Então eu tenho que tomar cuidado para que esses sentimentos venham se tornar em prática somente naquilo que agrada ao meu Senhor. Então aqui nós podemos concluir: Deus quer somente o nosso coração?
Se Deus quer o nosso coração, Deus quer a nós por completo, porque o nosso coração, dele procede todas as saídas da nossa vida. Amém? Então, irmãos, para finalizarmos esse subtópico, nós devemos entender, né, que a fé, né, nós cremos no nosso Senhor, tem que andar junto com a obediência. Eu não posso somente crer nele, mas eu tenho que obedecer. Eu tenho que me preocupar em agradar a ele fazendo a sua vontade. Abraão fez isso, passou por um processo de aprendizado com Deus, mas ele sempre, até hoje, é lembrado como um homem que não somente teve fé, mas foi obediente a Deus, mesmo sem ver. Ele creu e obedeceu, e seus frutos são colhidos até os dias de hoje, né? Temos aí uma grande nação. E nós vemos também, né, Deus cumprir o que ele prometeu para Abraão até depois de nós, né? Lá no Apocalipse revela, não quero entrar em outros assuntos, mas é para lembrar o quão Deus ele é fiel com aquele que é temente e fiel a ele. Vamos então para o nosso segundo tópico, comprometimento com as Escrituras. Subtópico 1. Bíblia, a revelação de Deus. Então a Bíblia, meus irmãos, ela é a nossa bússola. Ela é a revelação de Deus para o ser humano. E nós jamais deveremos colocar ela em segundo plano na nossa vida, em segundo lugar na nossa vida, como anda acontecendo muito nos dias de hoje, né? Muitas pessoas partem para outras ideologias, para ensinamentos somente extra-bíblicos, mas a Bíblia, ela é o nosso centro de aprendizagem e de revelação de Deus para o ser humano. Na época da Bíblia, irmãos, a ciência, comparando aos dias de hoje, a ciência da época da Bíblia, né, dos relatos históricos da Bíblia, ela pode estar ultrapassada, né? As pessoas também daquela época, comparando as de hoje, poderiam também estar ultrapassadas, né? Até a moda e alguns costumes, mas nós devemos sempre lembrar que os ensinamentos que Deus deu aos homens daquela época nunca serão ultrapassados. E é essa questão que acontece muito nos dias de hoje, né? Há muitos filósofos, professores, estudiosos, mestres que vêm querendo dizer que a Bíblia ela é ultrapassada. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo em suas vidas para que possam discernir e entender a palavra de Deus. Muitos deles acham que nós ficamos ligados somente aos costumes terrenos e humanos que são expressos aqui na Bíblia, através das histórias, né, dos relatos. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, o verdadeiro tesouro dela está nos ensinamentos e revelações que Deus trouxe para o ser humano, né? No relacionamento que Deus teve com os homens e mulheres, aqui na Bíblia, ali está a riqueza dela. Então, que nós venhamos entender isso, irmãos. A Bíblia ela não está ultrapassada e nunca esteve, porque pessoas ficam focando somente na cultura, nos costumes, na ciência daquela época, mas nós devemos nos lembrar que o verdadeiro valor da Bíblia está nos ensinamentos e revelações que Deus trouxe ensinando as pessoas daquela época. A Bíblia, ela não precisa também, meus irmãos, ser inovada. A palavra de Deus não precisa de ser inovada, mas sim o ser humano que precisa ser renovado todos os dias pela palavra de Deus. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, por falta de aprofundar-se, né, nos estudos das Escrituras Sagradas, têm distorcido os ensinamentos de Deus para o ser humano, querendo fazer inovações da palavra de Deus. Há uma grande diferença de inovação para renovação. E o que nós precisamos para a nossa vida, irmãos, é a renovação e não a inovação. Porque quando algo é inovado,
Tudo aquilo que precisa ser inovado, ele precisa ser transformado, precisa ser mudado. Por quê? Porque a forma anterior não serviu na sua totalidade para resolver a situação do momento. E esse não é o caso da palavra de Deus. Mas quem precisa de transformação somos nós. Quem precisa de renovação somos nós. E como que nós podemos entender isso? Sabe quando você tem um móvel na tua casa de grande valor, de boa madeira, mas com o passar do tempo aquele móvel ele vai ficando velho? Por quê? Porque o tempo ele vai tirando o brilho do móvel, né? Vai desgastando, vai começando a fazer barulho, às vezes vai começando a ficar pendente, né? E o que ele vai precisar? Ele vai precisar então de uma restauração, de uma renovação. A renovação faz com que aquilo que está sendo renovado volte ao seu estado original completo. E o que Deus fez? Deus fez um homem à sua imagem e semelhança incompleto? Não. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança de forma perfeita. E foi a entrada do pecado no meio da raça humana que começou a colocar o ser humano em estado de degradação. Então nós temos que entender, irmãos, o ser humano, ele é a criação perfeita de Deus, mas é o pecado que tira essa forma perfeita do ser humano. E a palavra de Deus, ela tem o poder de levar o ser humano ao seu estado perfeito. Não estou querendo dizer fisicamente, mas estou querendo dizer que a palavra de Deus, ela tem poder de transformar a vida do ser humano, de levar ele até Deus, porque estando com Deus, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém poderá chegar até o Pai, ninguém poderá chegar até Deus, se não for através de Jesus Cristo. E se não for pregada a palavra de Deus, se a palavra de Deus não for ensinada de forma genuína, como que o ser humano poderá alcançar renovação na sua vida? Por isso que a necessidade do crente todos os dias ler a palavra de Deus, porque nós somos imperfeitos, nós temos pecados. Sendo imperfeitos, como que nós poderemos lembrar todos os dias na nossa vida o que a palavra de Deus nos ensina? Somente lendo, meditando, estudando, ou seja, diariamente, numa disciplina, né, com a palavra, nós podemos renovar o nosso entendimento. E dessa forma nós vamos consertando aquilo, consertando isto, vamos nos aperfeiçoando, caminhando com Cristo. Então, meus irmãos, para concluir, né, este subtópico, né, a Bíblia, ela é a revelação de Deus. Então, não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós nos moldarmos pelas Escrituras. Finalizarmos esse subtópico, vamos ler Salmos 119 e o verso 105. Salmo 119 e o verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que a luz faz? A luz, ela revela. O que a luz faz em um caminho? Ela mostra a direção. Então Jesus, ele revela para onde nós devemos ir e mostra a direção que nós devemos caminhar. E a Bíblia fala que é a palavra de Deus que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Não é outra coisa, não são outros ensinamentos, não são outras ideologias, irmãos. Então que possamos ser fiéis também à palavra de Deus, porque ela é a revelação de Deus para nós. E no subtópico, irmãos, de número 2, nós temos aqui como título Bíblia, regra de fé e conduta. Então, todos os valores que um cristão deve ter na sua vida, todas as regras, todas as leis, a conduta, a forma de viver, a forma de falar, de pensar, de agir, tem que ser através da Bíblia.
Na Bíblia nós encontramos todos os exemplos necessários para como nós devemos agir na nossa vida. A forma de respeitar, a forma de pensar, a forma de falar, de nos comportar, tudo está na palavra de Deus. Então ela, irmãos, mais uma vez eu vou repetir, ela é a bússola que mostra o norte para as nossas vidas. Os irmãos já pensaram, por exemplo, como que nós devemos agir mediante as circunstâncias que aparecem na nossa vida? Hoje nós vemos tantas pessoas fazendo questionamento aos pastores, perguntando: pastor, se acontecer isso comigo, como que eu devo agir? Pastor, como eu devo fazer mediante a esta situação? São tantas perguntas, irmãos, e eu confesso que dentre elas muitas perguntas simples de se responder e resolver. Mas o que isso traz para nós? Traz para nós a situação em que o povo se encontra. A falta de examinar as Escrituras faz com que um povo não sabe o que fazer, não sabe como agir mediante as circunstâncias da vida. Então, vamos pegar um exemplo, 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10. E o versículo de número 18, a partir do versículo de número 18, diz assim: Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui o apóstolo Paulo, então, está ensinando a respeito da idolatria. Então, se nós não lermos a palavra do Senhor, irmãos, como nós vamos saber lidar com as circunstâncias da vida? Como nós vamos saber, por exemplo, que participar de festas sacrificada a outros deuses, nós podemos dizer nos dias de hoje, na nossa cultura, a outros santos, a outros senhores, que isso é pecado e idolatria perante Deus? Se nós não lemos a Bíblia, como nós vamos saber? Quantas famílias cristãs, por exemplo, estão deixando seus filhos indo a uma festa junina na escola, porque os pais ficam com dó, porque os amiguinhos vão e os seus filhos não, mas não se esquecem da gravidade que seus filhos estão participando, de ato de adoração a outros deuses, a outros senhores, a outros santos que algumas religiões propõem, e Deus não está se agradando, Deus se entristece. A palavra chega a dizer que a adoração a outros deuses, a outros santos, para Deus isso é prostituição, porque nós somos a noiva do Cordeiro. Se nós somos a noiva e a noiva ama o seu Senhor, que é o seu Deus, que é Jesus Cristo, como essa noiva pode ir se encontrar com outros senhores? Então, por isso que é considerado como prostituição. Então, a falta do conhecimento, a Bíblia afirma isso, faz com que o povo padeça. Há muitos padecendo por não colocar a palavra de Deus como regra de fé e conduta para a sua vida, como bússola para a sua vida. Então, que através desse ensinamento, irmãos, nós possamos nos cuidar em colocar a palavra do Senhor como alta prioridade para nortear a nossa vida. Agora vamos para o tópico de número 3, que tem por título Comprometidos com uma vida cheia do Espírito. E o subtópico primeiro, o Espírito Santo no plano da redenção. Então nós já vimos aqui no tópico de número 1 que nós devemos ter o comprometimento com Cristo, ou seja, Cristo deve ser o centro da nossa vida. Depois, no tópico de número 2, nós vemos que nós devemos ter comprometimento com as Escrituras, ou seja, Cristo sendo o nosso Senhor, nós devemos nos comprometer com a sua palavra, com a sua revelação. E depois, agora no tópico 3, nós vamos ver o comprometimento com uma vida cheia do Espírito.
Os irmãos estão entendendo o trajeto disto? Cristo tem se revelado a nós. E depois ele mostra aqui que a sua palavra, depois de ele ter se revelado em carne, não somente em espírito, mas também em carne, fisicamente, ele pede para que nós venhamos permanecer na palavra. E depois que Jesus subiu aos céus, ele disse o que aos discípulos? Eu rogarei ao Pai que vos envie o Consolador. Então tem que ser mantido a nossa fé, a nossa devoção a Jesus Cristo como nosso Senhor. Depois que ele veio, a Bíblia não é para ficar de lado, é para manter o ensinamento através da leitura das Sagradas Escrituras, e que essas Sagradas Escrituras devem ser direcionadas por Jesus Cristo através do Espírito Santo. Então, nesse tópico de número 3, o comprometidos com uma vida cheia do Espírito, subtópico 1 tem por título o Espírito Santo no plano da redenção. Entendemos então que sem a presença do Espírito Santo, não tem como nós termos a direção de Jesus Cristo na nossa vida e nem sermos direcionados na leitura da palavra de Deus. O Espírito Santo só está entre nós, irmãos, só está aqui nessa terra por causa de nós. Você já parou para pensar nisto? Jesus Cristo disse aos discípulos, vou repetir mais uma vez, eu rogarei ao Pai para que vos envie o Consolador. A palavra do Senhor nos afirma de que o Espírito Santo não estará mais aqui na terra depois que Jesus vier buscar a sua igreja. Então olha que privilégio, irmãos. É por nossa causa que Jesus Cristo veio aqui nessa terra, para morrer por nossa causa, em nosso lugar. E depois que ele subiu, é por nossa causa que ele pediu ao Pai que enviasse o Consolador. E depois que nós subirmos, depois que a igreja subir com Cristo, o Espírito Santo não estará mais aqui na terra. Então nós temos que aproveitar esse privilégio. Nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus está aqui por nossa causa. Não vamos perder a oportunidade. É por nós que ele está aqui. Vamos ler em João, Evangelho de João, capítulo de número 16. E o versículo de número 8. João 16, a partir do versículo 8, que diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então Jesus Cristo aqui está afirmando que é somente o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado. A gente pode pegar a melhor teoria, nós podemos fazer um melhor estudo, um melhor ensinamento, mas se o Espírito Santo de Deus não operar no coração mediante a palavra genuína que nós pregamos, não tem como o ser humano se arrepender de seu pecado. Então é o Espírito Santo que opera entre nós, no meio de nós, através de nós. É Ele que nos envolve, é Ele que nos guia. Ele é o próprio Deus em espírito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Glórias a Deus. Vamos ler também um pouco mais atrás em João capítulo 3 e o versículo de número 5. João capítulo 3 e o versículo de número 5, que diz assim: E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só, Jesus está afirmando o quê? Que quem segue a Ele então, quem é cristão, se não tiver o Espírito Santo na sua vida, jamais poderá caminhar, ser fiel até o fim para poder viver eternamente com Deus. Porque o reino de Deus já está entre nós. Se nós somos pessoas que procuram viver em justiça, em paz de espírito, em gozo, nós já estamos vivendo aqui o reino de Deus. Mas para que possa se completar esse ciclo na nossa vida de estarmos eternamente com Cristo, a presença do Espírito Santo de Deus deve ser perpétua na nossa vida e entre nós.
Glórias a Deus. Então, sem o Espírito Santo, irmãos, nós não podemos cumprir a palavra. Ele é Deus em espírito e Deus é o autor da sua palavra. Para que nós venhamos finalizar esse primeiro subtópico, Gálatas capítulo 5 e o versículo 16. Abra a tua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência dessa carne. Prestem atenção no que está escrito no português. O apóstolo Paulo está orientando o quê? Andai em espírito, isso é uma condição. Se nós andarmos em espírito, nós não vamos cumprir as concupiscências dessa carne. É isso que está sendo ensinado aqui. Então, o crente que anda em espírito, jamais ele é dominado pela carne. A palavra do Senhor afirma que a carne e o espírito andam em duelo. Anda em contraste, em luta constante, mas o espírito deve prevalecer sobre a carne. No subtópico de número 2, diz assim o seu título: a vida cheia do Espírito. Então nós já vemos aqui, irmãos, o porquê que nós devemos ter o Espírito Santo na nossa vida e mantê-lo na nossa vida. Então, no subtópico de número 2, nós aprendemos e entendemos que a nossa vida deve então não ser mais ou menos, não ser de vez em quando, mas ser cheia, por completa, totalmente preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Então, somente conseguiremos viver uma vida santa neste mundo de pecado se nós tivermos o Espírito em nós. Atos capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Quando Jesus diz assim, mas recebereis virtudes do Espírito, virtude, irmão, significa poder. Então, se nós temos o Espírito Santo habitando na nossa vida, ele nos dará poder. Poder significa condição. Então, ele nos dará condição para nós vencermos o pecado. Ele nos dará condição para quando formos confrontados pelo inimigo, sabermos o que falar, sabemos como nos comportar, sabemos como agir, sabemos a melhor estratégia para vencermos as ciladas do inimigo. Glórias a Deus. Então é através do Espírito Santo que nós somos capacitados e recebemos poder para vencer o pecado e o maligno aqui nessa terra. Para finalizarmos o subtópico de número 2, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O apóstolo Pedro aqui está afirmando também mais uma vez o que? Se somos eleitos por Cristo, nós somos santificados pelo seu Espírito. Então, o Espírito Santo também não só nos capacita, mas purifica a nossa vida. Ele santifica a nossa vida. Para quê? Para que cada dia nós possamos obedecer mais. Porque o sangue de Jesus Cristo, ele traz a santificação para nós. Somente o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar do nosso pecado. E mediante a purificação do sangue de Jesus Cristo na nossa vida, nós estamos mais aptos para obedecer a Jesus Cristo, para cumprir a sua palavra. Amém? Para finalizarmos então o último tópico dessa lição, tópico de número 4, tem por título comprometimento com a igreja local. No comprometimento com a igreja local, o primeiro subtópico diz: a igreja como corpo de Cristo. Irmãos, nós sabemos que na anatomia, um corpo ele é composto por membros, né? Aonde todos esses membros no corpo são guiados, direcionados através
de um governo, de um comando que é a cabeça, mais especificamente o cérebro. Então o apóstolo Paulo ele usa como grande exemplo, né, o corpo para entendermos como que a igreja ela é guiada e governada por Jesus Cristo. Então todos nós, irmãos, somos membros, participantes de um corpo. E esse corpo ele é governado pela cabeça, que é Jesus Cristo. Então, se nós formos meditar a fundo nesse ensinamento a respeito de que a igreja é um corpo e o corpo é formado por membros, nós podemos aprender o que? Cada um de nós somos peculiares, somos diferentes uns dos outros, mas mesmo sendo diferentes uns dos outros, harmoniosamente nós nos unimos. E mesmo nessas diferenças nós podemos nos unir e podemos ser guiados por Jesus Cristo, que é a nossa cabeça. Então nessa manhã, nesse ensinamento, eu quero reforçar que você é importante para o corpo de Cristo, que você é especial para Jesus Cristo e para a sua igreja, e que sendo especial há necessidade, irmãos, de nós vivermos em união. A prática de nós frequentarmos a igreja, de nós vivermos em união, é muito necessário e importante. Não somente fisicamente, não somente atender a agenda dos cultos semanais, mas, irmãos, que isso possa ir muito além. Que o nosso coração possa estar ligado através do Espírito Santo uns com os outros, né? Numa só fé, num só Espírito, num só entendimento. Então, a igreja de Deus, ela é um corpo quando realmente ela vive essa união, essa comunhão, esse mesmo propósito. Amém? Então que possamos, irmãos, entender que o lugar e a importância, né, de nós estarmos unidos é juntos, né, é no templo, e que o templo ele não é a igreja, o templo ele é um local onde nós nos reunimos, mas se nós estivermos reunidos nesse templo, nesse local, que nós possamos estar ali em sinceridade, amando uns aos outros, nos preocupando uns com os outros, intercedendo uns pelos outros, com a mesma preocupação do que de ajudarmos a estarmos sempre andando unidos em fé, esperando a Jesus Cristo. Então eu quero finalizar esta lição, né, dizendo que nós devemos ter um comprometimento com a nossa igreja local. Mais do que agendas, mais do que estar presente, mas que possamos procurar o verdadeiro significado do amor e da comunhão, né? Nos comunicando uns aos outros, ajudando uns aos outros, demonstrando isso em atitude. Dessa forma, o Espírito Santo de Deus sempre estará conosco e nós seremos fiéis e vitoriosos até o fim. Amém? A conclusão da nossa lição diz assim: chegamos ao final desta lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja. Então não venhamos deixar que Satanás, irmãos, venha nos separar, mas que possamos estar preparados, colocando o Senhor Jesus como nosso único Salvador da nossa vida, no centro da nossa vida. Que possamos estar sempre vivendo através do estudo, da leitura e da meditação da Palavra de Deus como a bússola, como o norte para a nossa vida, e que o Espírito Santo possa estar sempre conosco, nos guiando, pois Ele é o próprio Deus em Espírito na nossa vida. Amém? Quero agradecer a todos os irmãos, alunos, participantes desse trabalho da Escola Bíblica Dominical, pela atenção de todos os irmãos em todos os domingos, e que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Maravilha, meus irmãos. Mais uma aula tão maravilhosa, como nós falamos, o encerramento dessa lição, a última lição desse terceiro trimestre de 2022,
onde nós somos bem preparados contra todos os ataques que têm se levantado contra a igreja do Senhor, contra as nossas vidas. Eu quero agradecer aqui o nosso professor, agradecer você que está em casa, que Deus venha te abençoar, meu irmão, poderosamente, e também reforçar um convite. Venha estar conosco presencialmente à escola dominical, você que pode, veja aí qual é a congregação mais próxima da sua casa. Nós temos aqui todo um conteúdo preparado para vocês, então que os irmãos possam estar conosco, meus irmãos, venham estar presencialmente conosco aqui nas nossas igrejas para ouvir e aprender, sobre conteúdos tão importantes da palavra de Deus. Também quero, irmãos, aqui reforçar aos irmãos a questão da contribuição dos seus dízimos e ofertas. Os irmãos que sentem no seu coração de ofertar, de trazer aí o seu dízimo, a sua oferta, meus irmãos, é uma forma de Deus nos abençoar, a palavra diz isso, mas meus irmãos, faça isso com alegria, contribua com alegria no seu coração, conforme propôs no seu coração, jamais com tristeza, jamais por outro motivo a não ser realmente esse, com alegria, grato a Deus por aquilo que Deus tem feito na sua vida, Deus tem te abençoado a sua vida, realmente é uma forma de nós retribuirmos. Está passando aí no seu visor as contas aqui da igreja, o Pix da igreja, enfim, é uma forma de nós continuarmos na manutenção da obra de Deus, para que essa palavra continue chegando ao seu coração de uma forma tão especial e tão poderosa. Também, meus irmãos, eu quero aqui reforçar os nossos horários de culto. Nós temos aqui na nossa igreja sede, às terças-feiras e quintas-feiras, às 19h30 e no domingo às 19 horas. Venha estar conosco, venha ouvir a palavra, venha cultuar a Deus, louvar a Deus. Tenho certeza que você vai sair diferente do que você chegou. Deus tem sempre uma palavra para os nossos corações. Venha cultuar conosco, também nas nossas congregações. Nós temos aí praticamente uma congregação em cada bairro. E aí nós temos os horários às quartas, quintas e sextas-feiras, às 19h30 e também no domingo às 19 horas. Venha estar conosco, meus irmãos. Você que está um pouquinho mais longe aqui da nossa igreja sede, está num bairro um pouquinho mais distante, venha estar conosco também. Deus vai abençoar a sua vida, vai ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento, o nosso sustento, aquilo que nós precisamos. Eu quero agradecer a sua vida, agradecer você que está sempre conosco acompanhando a aula, você que está sempre dando a sua audiência para nós. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar toda a equipe, todos aqueles que fazem parte desse trabalho, essa equipe técnica, todos os nossos pastores, estão sempre nos dando a oportunidade, nos ajudando em oração. Meus irmãos, que Deus possa te abençoar as nossas vidas. E para encerrar, nós vamos orar, pedindo a Deus graça, meus irmãos, para que nós não venhamos cair nesses ataques do inimigo, não venhamos nos desviar da palavra do Senhor. Vamos continuar, meus irmãos, firmes na presença de Deus, para com certeza o Senhor vai estar sempre nos guardando e nos abençoando. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça por essa lição tão maravilhosa, a qual o Senhor nos preparou, a qual o Senhor nos instruiu, Senhor, sobre todos esses ataques que têm se levantado contra a sua igreja, que nós possamos estar mesmo firmes, Senhor, atentos, vigilantes. Fique conosco, abençoa cada professor, a cada aula, Senhor, ó Pai, que foi ministrada. Abençoa, Pai, aqueles que estão em casa, todos aqueles que participam, ó Deus, tanto aqui no nosso programa aqui, mas também aqueles que estão presencialmente. Senhor, abençoa nossas vidas, fica conosco, que nós possamos estar prontos e preparados para quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Fique conosco, nos ajuda, Senhor, nos orienta, nos ensina sempre a sua palavra. Pai, no nome de Jesus é que eu te peço e agradeço desde já. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado, tenha aí uma semana abençoada e até a próxima aula.